Então, pessoal, o artigo que eu vou comentar hoje é um artigo não tão novo como os artigos anteriores, mas nem por isso menos interessante. É um artigo do Giovanni Zucchelli, que foi publicado em 2014, onde ele tratou apenas recessões gengivais profundas em incisivos inferiores. É um artigo bem interessante que utilizou aí 50 pacientes em grupo paralelo, tá? 50 pacientes, grupo paralelo, e ele testou, na verdade ele fez nos dois grupos um enxerto de tecido conjuntivo com o retalho posicionado coronalmente, e em um grupo ele fez uma manobra cirúrgica que foi a remoção do tecido submucoso labial. O Zucchelli, ele tem uma publicação sobre essa remoção desse tecido, que foi uma série de casos. Então eles decidiram fazer uma comparação entre você fazer essa remoção ou não fazer a remoção. Então ele comparou esse tipo de manobra cirúrgica no tratamento de recessões maiores ou iguais a 3 milímetros e unitárias, tá? Aqui no Materiais e Métodos ele descreve a população, né? E todas essas lesões, essas recessões gengivais, elas tinham CJ, elas tinham união amelocementária identificável, e o degrau tinha que ser menor que 1 milímetro. Tá? Então, basicamente, o que ele fez foi utilizar técnicas bilaminares. O que são técnicas bilaminares? São técnicas que usam tecido conjuntivo. Então, você vai ter a lâmina, vamos dizer, uma camada do retalho e a camada do tecido conjuntivo. Por isso que é chamada bilaminar. E ele comparou a remoção ou não desse tecido labial, que vocês vão ver no artigo como LST a todo momento. LST, tá, gente? E o paciente foi à unidade experimental. Então foi um estudo de grupo paralelo. E algumas coisas são interessantes no protocolo clínico que eles utilizam. Tá? Primeiro que o examinador ele era cego para o procedimento. Aqui ele cita que ele fez o teste capa, que é muito importante nesse tipo de trabalho, né, para saber se o que o examinador examina realmente, por exemplo, ele examina 3 vezes o mesmo paciente para ver se as medidas dele foram coerentes nessas 3 vezes, ou se, sei lá, se ele está de mau humor ou de bom humor, ou alguma coisa pode influir na medição dele, né? Então ele fez as medidas normais, né? Recessão gengival, profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e a altura de tecido queratinizado, tá? Ele também mediu a espessura gengival antes e depois do tratamento, né? Além disso, ele mediu também a espessura do tecido conjuntivo. Então, como eu disse para vocês, o nome, esse LST é Labial Submucosal Tissue, então é a remoção desse tecido submucoso. E aqui no pós-operatório coisas bem interessantes, um pouco diferente do que pelo menos eu estou habituado a fazer. O grupo, nesse estudo foi prescrito aí clorexidina 0,12, 1 minuto de bochecho 3 vezes ao dia, tá? E esse paciente, ele fez esse bochecho
por 14 dias, quando eles removeram a sutura, e após a remoção da sutura ele continuou fazendo higiene oral na região apenas com clorexidina. Além disso, os pacientes eles foram instruídos a não ficar puxando o lábio, não comer nada sólido e não fazer nenhuma atividade esportiva por 2 semanas até remover a sutura. Então, o pessoal aí deve ter emagrecido um pouco, né? Ficou 14 dias aí comendo sopa. Mas isso prova que o pós-operatório que eles fazem é um pós-operatório extremamente cauteloso, principalmente nessa região inferior, que a gente sabe bem que é bem complicado de operar. Então, basicamente, eles fizeram aquelas análises métricas, né, a qual a gente já está acostumado, recessão gengival, altura de recessão, e também fizeram umas avaliações objetivas, que foi feita com um dentista que marcou, que não sabia completamente cego para o tratamento, e observou esteticamente como estava, e também era perguntado ao paciente se alguma coisa tinha incomodado ele, né? Se a estética ou, por exemplo, a falta de recobrimento tinha incomodado ele. Então, e também foi marcado se existia ou não queloide, tá? E nesses resultados, várias coisas legais aconteceram. Por exemplo, no grupo teste, houve uma menor exposição do retalho, do enxerto, tá? Uma de 25, tipo 4% só de exposição do enxerto, ou seja, 4% de essência de retalho, enquanto no grupo controle esse número foi 36%, então 9 de 25. Tá? A redução da recessão gengival foi mais significativa no grupo teste também. E uma coisa bem curiosa foi que os 2 grupos conseguiram reduzir significativamente a sondagem. Apesar de não ter diferença entre os 2 grupos, no entanto, a quantidade de tecido queratinizado, a altura de tecido queratinizado foi maior no grupo controle, no pós-operatório final, em 1 ano, né? Foi acompanhado por 1 ano. E a espessura de tecido gengival foi maior no grupo teste, no final da pesquisa, né? E a quantidade de recobrimento total foi muito maior no grupo teste. 22 de 25, tá? Ou seja, 88% de recobrimento total, é um número bem alto, e 12 de 25, ou seja, 48% no grupo controle. Eles fizeram uma medida de odds ratio, né, que é a chance de ter recobrimento total, e foi 7,94 vezes maior no grupo teste. E na discussão ele discorre muito sobre o porquê desses resultados, e ele fala aqui que parece que é bem crítico não só destacar completamente o músculo da parte interior do retalho, né, da mucosa ali jugal, na mucosa alveolar, que está muito presente nessa área, mas também remover essa mucosa, essa região submucosa, de forma para retardar a reinserção muscular, que pode causar redução da essência do retalho, tá? Também ele especulou também que o LST, a remoção do linear submucosal tissue, também reduz o
puxamento, vamos dizer assim, a tração do músculo sobre o retalho, e por isso o retalho ele não tem tanta deiscência nem tanta exposição de conjuntivo. E essa exposição de conjuntivo, ele diz aqui que pode ser o resultado, a razão pela qual ele tem um desfecho tão bom em termos de recobrimento total. E pelo mesmo motivo, essa deiscência e a não exposição do conjuntivo, ele tenta explicar o porquê o grupo controle teve maior ganho de mucosa queratinizada. Além disso, o autor fala aqui que ele também descreve aqui que teve uma maior, vou direto para as tabelas, tá, gente? Teve uma maior presença de queloide, tá? E uma coisa bem legal que, como eu disse para vocês, ele mede aqui, ó, a espessura do tecido conjuntivo do enxerto, e vocês veem que o enxerto que ele tira não é um enxerto extremamente espesso, é um enxerto de 0,8 milímetros, tá? Isso vai contra aí o pessoal que pensa que enxerto espesso é enxerto bom. A gente não precisa de mais do que 1 milímetro de enxerto, tá? E aqui ele mostra um ganho de 3,68 contra 3,8 de recessão, vamos dizer assim, de resolução de recessão. Um ganho aí muito evidente de recobrimento total, além de uma menor frequência de queloide. Olha só, o grupo controle teve 68% de queloide, de resistência de queloide, o grupo teste só 20%. E aqui são as fotos clínicas, aqui, ó, ele aponta aqui na seta branca o início do que ele remove, né, do LST, Labial Submucosal Tissue, e aqui o final. Então ele faz uma incisão profunda nessa área até aqui e uma incisão rasa aqui. Então ele remove, isso aqui é o tecido que ele removeu, coloca o conjuntivo e reposiciona coronalmente o retalho, né? E dá para ver aqui que ele consegue resolver sem ter queloide, sem ter mudança de cor. Já na técnica tradicional, ele mostra um pouquinho de mudança de cor. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado.